Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe a parte 2 do Story Vlog que saiu no começo dessa semana, ou seja, finalizando os estudos para a prova que eu tenho agora quinta-feira, que eu falei naquele vídeo que foi adiada, era segunda, aí foi adiada para quinta, hoje é quarta e eu vou fazer a revisão final. Não vou falar muito nesse vídeo porque eu acordei com bastante dor de garganta, então tá bem ruim pra falar. Então aí depois que eu melhorar, daí eu narro esse vídeo. Mas é isso. E eu queria aproveitar para falar aqui pra vocês que ontem chegou aqui em casa essas cápsulas aqui, que são um mix de vitaminas para auxiliar no foco e na produtividade. Chama Mind Drops. Vem 60 cápsulas e são 2 por dia. Tô começando a testar hoje, eu vou contando pra vocês o que eu tô achando. Amanhã eu tenho teste de biologia e sexta-feira eu tenho teste de português, então hoje eu vou estudar pra essas duas. Vou começar dando uma revisada pra biologia, depois eu dou uma estudada em português e aí, por fim, eu volto pra biologia pra finalizar daí os meus estudos pro teste, porque são 3 conteúdos enormes. É o sistema respiratório, circulatório e o linfático imunitário. Então é muita coisa. E de português também não é nada simples, então é isso. E aí eu vou intercalar as duas matérias porque fica muito cansativo estudar só uma matéria a fio. E hoje eu vou só dar uma revisada assim mais por cima de português e aí amanhã assim que eu vou pegar pra estudar de verdade, porque a minha prioridade hoje é biologia, né? Então, já tô aqui com os exercícios que eu fiz no último Study Vlog, vou imprimir alguns outros sobre o restante do conteúdo, que esse daqui é da primeira parte dele. E aí a professora passou outro, então tem esses exercícios aqui, mais outros que eu vou imprimir agora, depois eu vou corrigir eles todos, que ela também mandou o gabarito. E é isso, eu ainda não fiz as anotações sobre o sistema linfático imunitário, eu não lembro se eu terminei o sistema circulatório aquele dia. Mas é isso, eu vou dar uma organizada em tudo isso. Acho que eu vou fazer um café, tá vindo tomar alguma coisa quentinha pra garganta. Mas é isso aí, vamos lá. Era pra esse vídeo ter saído semana passada, mas ele só tá saindo agora porque eu ainda não tinha melhorado da garganta. E aí pegou fim de semana e eu não gosto muito de postar vídeos no final de semana. Mas só pra contextualizar vocês aí na questão temporal. Então, esse vídeo tá saindo na quarta-feira, pós-Enem. Vou aproveitar esse vídeo pra fazer os meus comentários sobre o primeiro Enem que eu fui. Eu já tinha feito simulados da prova, mas eu nunca tinha ido fazer a prova de fato. Então, essa foi a primeira vez que eu fui lá ver como é que era. Eu tô no terceiro ano, mas eu não pretendo entrar na faculdade ano que vem. Esse ano eu estudei muito pouco pra isso. Depois eu comecei a focar só na escola, que começou a ficar um pouco mais puxado. E também comecei a focar mais aqui no meu trabalho, no YouTube. Mas vamos ao que eu achei da prova. Como eu falei, eu não estudei nada esse ano. O que eu estudei, o pouco que eu estudei, não caiu uma questão. Então, assim, a prova de linguagens era basicamente tudo interpretação. O idioma estrangeiro que eu escolhi foi inglês e eu achei super fácil. Tava muito boa a prova de inglês. Linguagens era tudo interpretação. Porém, o que dificultava era a quantidade de textos. Então, às vezes, apesar da questão ser fácil, entre aspas, aquele tanto de texto ficava muito cansativo. Então, assim, gente, eu cheguei na questão 50
e eu já nem tava mais lendo nada com coerência. Eu terminava de ler um daqueles textos e eu tinha que ler de novo. E lembrando que a partir da 45 já é ciências, então continuava tendo muito texto. Não foi só em linguagens. Então, assim, era tanto, tanto, tanto texto que chegou, tipo assim, passou das 50 e eu já não tava mais prestando tanta atenção, não tava conseguindo me concentrar direito, sabe? E é nisso que eu fiz uma pausa ali quando eu terminei a prova de linguagens. E aí, quando chegou a parte de ciências, primeiro que eu vi que tinha um mapa, eu já marcava qualquer questão. Assim, geografia, teve umas 2 questões, eu acho que eu marquei com certeza, que eu sabia o conteúdo. De resto, eu só chutei. Tinha até uma questão lá que, gente, aquilo lá é matemática, tá? Aquilo lá era matemática e eu não tô louca. De geografia que tinha que calcular lá uma rota, não sei das quantas. Que daí aquela ali, só de eu bater o olho na questão, eu já chutei qualquer uma. Sobre a redação, o tema eu achei muito interessante, é um tema bem relevante, é algo legal de escrever, mas eu achei ele muito abrangente pra gente escrever em 30 linhas. Poderia ter sido algo um pouco mais específico, fora que os textos motivadores não ajudaram em nada. Que, para quem não sabe, o tema da redação foi sobre a valorização da cultura dos povos tradicionais brasileiros. Os textos motivadores citaram ali alguns povos meio por cima e uns textos motivadores ali bem meia boca que mais atrapalhavam, te faziam perder tempo do que te ajudavam. Mas é isso. Aí eu peguei e quando eu terminei as primeiras 45 questões, eu fiz uma pausa, comi uma barrinha de cereal que eu tinha levado e fui escrevendo algumas ideias que eu tinha para redação. Depois que eu terminei de escrever as minhas ideias, eu comecei daí a parte de ciências. E aí quando eu terminei de ciências, eu fiz a redação. Eu fiz primeiro o rascunho, né, da redação ali atrás do caderno, naquele espaço que tem. E aí, depois que eu terminei o rascunho, eu fui passar as respostas pro cartão de respostas pra dar uma pausa ali da redação. Depois que eu terminei de passar as respostas, eu vim revisando o rascunho da minha redação pra ver se eu ia mudar alguma coisa, se tinha alguma coisa que tinha passado despercebido da primeira vez ali que eu escrevi, quando eu revisei. E passei daí pro cartão de respostas. E falando no cartão da resposta, gente, eu tinha que passar um perrengue, né? Eu contei lá no Instagram, quem me segue lá já viu. O cartão de respostas é cor de rosa. E eu não sabia que tinha caderno branco. Eu achei que era só, acho que é azul, amarelo e rosa. E eu não sabia que tinha caderno branco. Eu achei que era só esses 3. Aí, eu olhei assim, não tinha nenhuma cor ali. Eu só enxerguei o cartão rosa. Fui lá e marquei no cartão da resposta que o caderno era rosa. Só que tava bem, bem grande ali escrito na capa do caderno que era o caderno branco. Ai, gente. O que me salvou foi que eu tinha visto um vídeo no TikTok de uma menina ensinando a como resolver se tu marcasse errado ali no cartão de resposta, que era basicamente ir molhando ali o cartão com saliva e depois raspar assim com a unha, que daí o papel ia sair uma camada assim, com muito cuidado para não rasgar, e deu certo. E aí eu marquei lá que o cartão era branco. Gente, a lerdeza. Sério. Sem condições. Mas enfim. Pra quem não estudou nada pra essa prova, eu acho que... Sei lá, não faço a menor ideia de como é que eu fui. Mas eu acho que pra quem não estudou, eu até fui bem, porque tinha algumas questões ali que eu sabia. Como eu falei, a maioria era de interpretação, então essa parte estava fácil. E de inglês... De inglês também, é sempre interpretação. Então, tá bem tranquila. Mas é isso, me contem aí embaixo o que vocês acharam da prova. Vamos conversar sobre isso. Mas voltando aqui para o vídeo. Eu fiz ali as outras questões de revisão que eu falei pra vocês que eu imprimi. E aí eu tava corrigindo. Como eu falei no início do vídeo, eu tinha a prova de biologia no dia seguinte. Prova não, teste. Teste de biologia no dia seguinte e depois eu tinha de português. Só que o de português foi cancelado
vai ser agora quarta-feira, no dia que eu tô postando esse vídeo. Então eu nem me preocupei tanto que eu não tinha estudado português nesse dia aí. Porque eu realmente tava muito cansada por conta... Eu acordei com dor de garganta nesse dia aí. Nessa hora começou a me dar uma dor de cabeça, assim, uma coisa meio estranha. Eu comecei a me sentir mal. À noite, eu tava muito, muito, muito mal. Começou a me dar dor no corpo. E eu comecei a me sentir muito, muito mal. Tanto que eu fui tomar banho, me deu uma tontura, eu achei que eu ia desmaiar. Mas não desmaiei, não me deu febre, o que eu achei um milagre. Foi só como se fosse assim me dar febre, mas não chegou a dar. Eu comecei a sentir aquelas... Mas assim, eu fiquei muito mal mesmo. No dia seguinte eu acordei um pouco melhor, depois que eu tinha tomado alguns remédios. E antes de dormir eu tomei um chá que ele tem paracetamol, então ajudava. E aí eu acordei um pouco melhor. Claro, fui pra escola fazer o teste na força de vontade, dando graças a Deus que não tinha me dado febre, então eu poderia ir fazer a prova e eu não tava espirrando nem nada do tipo, tossindo, etc. E aí eu fui fazer a prova. Tava podre, parecia que eu tinha corrido uma maratona, mas fiz a prova, o teste. Não recebi a nota ainda, mas estava super tranquilo, caiu tudo que eu estudei, então eu acho que eu fui bem. E eu gostei muito dessa forma de revisão que eu usei dessa vez, e eu vou continuar fazendo isso durante esse bimestre. Aí eu já tava querendo desistir de tudo, eu não tava aguentando mais. Eu nem lembro, mas eu acho que eu cheguei a tomar remédio para dor de cabeça. E permaneci até terminar ali o que eu precisava fazer, porque agora o quarto bimestre, ele vale por 2. Então, eu tenho que me dedicar o dobro do que eu me dediquei das últimas vezes. Então, esse bimestre vai ser, assim, decisivo. Tem uma ou duas matérias ali que eu preciso recuperar, que eu não fui tão bem nesse último. Então, esse vai ser o bimestre, assim, que eu vou ter que estudar muito, muito, muito mesmo. E depois, gente, só o que me conforta é que depois eu tô livre. Sério. Mas como que eu fiz pra estudar pra esse teste? Vocês estão vendo que eu tô copiando matéria, o que não era o ideal, só que a professora tava passando esse conteúdo até, tipo, o dia anterior, então eu não consegui passar a matéria limpo antes, e eu gosto de ter ela ali no meu caderno, até como uma forma de revisão, mas resumo é um método que eu abandonei já faz um tempo, porque ele demanda muito tempo. Então, eu prefiro chegar da aula, passar limpo o conteúdo que a professora passou, acrescentar alguma coisa e também é uma forma de organizar ali o que eu escrevi. Então, quando eu tenho que estudar para um teste ou uma prova, eu pego e faço leitura ativa naquela anotação. O que é a leitura ativa? É tu ir grifando, interagindo com o texto, de forma que tu compreenda o que está escrito ali. Então, tu pode fazer isso com textos, anotações, enfim. E o que eu faço? Se tem alguma coisa ali que eu não entendi, aí eu vou atrás dos slides, que tem alguns professores que disponibilizam, ou eu pego uma videoaula na Sala do Saber. No YouTube tem muito conteúdo gratuito, então quando tu não tá entendendo alguma coisa, tu sempre tem aonde recorrer. E livro a gente não usa aqui, os meus professores pouquíssimos usam livro, então o livro nem é uma opção. Então, é basicamente isso. Geralmente, quando eu vou passar a matéria limpo, quando eu chego em casa, eu dou uma olhada já nos slides, para eu acrescentar ali naquela anotação os pontos principais, porque os professores sempre falam, né, quando eles estão explicando, isso eu vou cobrar na prova. Isso aqui é só para vocês saberem, não precisa anotar. Essas coisas. Então, quando eu vou passar a limpo, eu tento deixar o mais completo possível, até para eu não ter dúvidas depois. Então eu explico tudo assim, nos mínimos detalhes o que eu preciso saber, destaco, puxo flechinha, explico. Enfim, para ficar super completo e quando eu vim fazer a leitura ativa para revisar para o teste ou para a prova, vai ser muito mais fácil. E eu também faço isso com exercícios. Tu vê que a pessoa não tá bem da cabeça quando ela começa a misturar duas letras. Aqui tá a letra cursiva e aqui separada. Ai, eu desisto. E quem que ia estudar português hoje também? Já são 10 para 6. E eu nem terminei ainda a anotação do sistema imunitário. Ai. Juro pra vocês, hoje eu tô fazendo isso aqui na força do ódio. Já me estressei com coisa de trabalho, e aí tem mais isso daqui.
pouco tempo pra estudar, porque a professora tava passando conteúdo até a última aula, que foi ontem. Ai, ai, tá complicado. Depois disso, eu resolvi sair lá fora, respirar um ar puro, falar com a Luna, e os planos eram tomar banho e seguir estudando depois. Só que depois que eu tomei banho, eu fiquei pior e começou a me dar dor no corpo, tontura. Então aí eu nem voltei a estudar, eu revisei no outro dia antes de sair de casa. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal se tu for novo ou novo por aqui. E é isso aí. Até a próxima e tchau!